Saudar os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Irmãos, estão felizes? Amém. Graças a Deus. Feliz Dia das Mães hoje. Amém. A mãe tem um papel muito importante na casa, na família, até na igreja. Graças a Deus. Vamos abrir o versículo deste mês, que está em Romanos. Capítulo 10, verso 14, que é um versículo que foi escolhido para nós meditarmos este mês e trazermos sempre uma meditação em cima deste versículo aqui. Romanos capítulo 10, versos 14. Já lemos, vamos ler de novo. Eu tenho uma grande mensagem para nós. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? No versículo 15, a primeira parte diz: como pregarão se não forem enviados? Amém? Eu posso entender este versículo deste mês, que ele começa de trás para frente. Por quê? Para eles crerem, tem que ouvir primeiro para crer, não é assim? Ele tem que crer para invocar primeiro. E depois, para ele crer, ele tem que ouvir. Para ele ouvir, tem que haver alguém que pregue para ouvir, não é assim? Para eles pregarem, tem que haver alguém que seja enviado. Então, como ele vai invocar, querer, ouvir, pregar, se não for enviado? Não é assim? Primeiro tem que ser enviado, depois para pregar, não é assim? Para depois ouvir o que vai pregar, para ouvir a pessoa, para ouvir, e essa pessoa que ouvir vai crer, e aí depois vai invocar, vai clamar a Deus, não é assim? Então ele começa de trás para frente, no meu entender. E este versículo foi escolhido para nós meditarmos este mês, meus irmãos. Este mês o pastor escolheu como mês de missões. Quem é um missionário? Quem é um missionário? São aqueles que são enviados só? Como estamos a ler aqui, serão esses os enviados, que são os missionários? O missionário é isso? Eu escolhi um personagem para trazermos um pequeno ensino. Eu gosto sempre de pegar um personagem da Bíblia e trazer uma mensagem para nós. A missão, ela começa com um chamado, não é assim, meus irmãos? Eu, uma vez, escutei um pastor falar assim, mas foi bem duro esse pastor. Ele disse: meu irmão, você que quer se envolver em missões, primeiro tem que ser chamado. Mas para ser chamado, eles têm uns parâmetros, têm uns passos. E ele falou uma coisa muito interessante, que aquilo guardou no meu coração. Ele diz que Deus nunca chama alguém desempregado. Eu fiquei assim pensando, meditando um pouco, o que significa isso? Deus nunca chama alguém desocupado, em outras palavras, para vamos entender aqui. E aquilo me chamou a atenção para mim, porque nos últimos dias que estamos vivendo a igreja, meus irmãos, tem alguns por aí, não todos, não vou generalizar, não todos, tem uns que até se envolvem em missões, porque talvez não achou emprego, não tem um trabalho, não é assim? Eu vou, como a igreja precisa de muito missionário, eu vou lá e quem sabe me coisa, não é assim? E eu, ouvindo esse pastor, esta frase, ele me chamou muita atenção. Deus nunca chama ninguém desempregado, desocupado. Deus chama sempre alguém ocupado. Entenda isso, primeira coisa. Um dia, se você é chamado, quem sabe tem um chamado de Deus, entenda uma coisa:
E eu guardei isso, que Deus chama sempre alguém ocupado, não desempregado. Irmãos, missões, ser missionário, não é para emprego, não. Tem uns aí, hoje, nos nossos dias hoje, tem uns que até entram nesse negócio de igreja missionária como ocupar, para ter um income, como falamos em inglês, né? Para ter um recurso, né? Assim. Na obra de Deus não funciona assim. Amém, meus irmãos? Vamos entender uma coisa. Chamar de Deus é uma coisa muito séria. Eu entendo os que estão envolvidos na obra de Deus, é um desafio muito grande. No meu entendimento, eu acho um desafio muito grande. E, como eu disse, eu escolhi um personagem aqui na Bíblia que eu quero trazer para os irmãos, meditando um pouco como é que esse chamado é. Como é que nós envolvemos na missão de Deus. Ele é muito importante. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. É muito conhecido, é muito pregado também, esta passagem. Já ouvimos muitas vezes deste chamado deste homem. E hoje quero meditar em algumas pontos aqui que a mim me tem falado e eu quero trazer também para os irmãos. Já todos acharam? Gênesis capítulo 12, versos 1 a 5. São 5 versículos que eu vou ler aqui. Irmãos, acompanhem, eu vou ler. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. Farei-te uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, serão benditas algumas famílias, algumas terras, é isso? Todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de onde? Saiu de onde? Arã. No versículo 5 diz assim: tomou Abrão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Amém. Bom, esta passagem aqui, eu já escutei, ouvi muitos pregadores que eles usam esta passagem como a chamada de Abrão. E eu tenho um hábito que eu gosto. E quando leio uma passagem, eu gosto de procurar saber o anterior. Eu tenho esse hábito, eu gosto, e o futuro. Eu fui ler esta passagem, meus irmãos, no versículo 31 do capítulo 11 do mesmo livro de Gênesis. Chamou uma atenção uma coisa aqui, meus irmãos. Acompanhe comigo aí. Por que eu estou falando isso? Gênesis capítulo 11, verso 31. Antes do capítulo 12, tem um versículo muito importante que eu acabei de ler e me chamou a atenção. Diz que terá Abrão seu filho, Ló, filho de Arã, filho do seu irmão, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur
de onde, meus irmãos? Ur de Caldeus. Para ir à terra de onde? De Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Por que eu quero fazer essa pequena análise aqui um pouco? Será o capítulo 12 foi a primeira chamada de Deus para Abraão, Abraão e a sua família, diz a Bíblia aqui, que eram povo de Ur de Caldeus. Hoje, na geografia, se você for pesquisar um pouco, você vai ver que Ur de Caldeus hoje é pertinho de Iraque e Irão. Mas no capítulo 12, ele diz que quando Deus sai, diz que Deus diz para sair Abraão, para aqui, da sua terra, da sua parentela, deixar a casa do seu pai. A Bíblia diz aqui que eles saíram de Arão, não saíram de Ur de Caldeus. Então eu fiquei perguntando assim, então Deus chamou Abraão, foi no Ur de Caldeus ou foi no Arão? A resposta está no Atos capítulo 7, verso 2. Quem pode ler aí? Você vai entender que não foi aqui em Arã que Deus chamou a primeira vez. Atos 7, 2. Atos 7, 2 diz Sim, diz assim. E ele disse, varões, irmãos e pai, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E leu o 3. E disse-lhe, sai da tua terra e de entre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrará. Obrigado, irmão João. O capítulo 7 de Atos, capítulo 2 e 3, ele dá-nos outra explicação. Então, afinal, Deus não chamou a primeira vez em Arã, não. Ele chamou em Ur de Caldeus, a primeira chamada. Hoje eu quero meditar um pouco no capítulo 12. Mas tem uma grande lição aqui que eu aprendi aqui. Que Deus diz que Deus chamou Abraão no Ur de Caldeus. E no versículo 31, a Bíblia diz aqui, nos informa a nós que terá seu pai, ele sai de Ur de Caldeus e ele estaciona onde? Em Arã. Eles ficam lá um tempo. E Deus volta de novo falar com quem? Com Abraão. Mas agora volta de novo onde? Em Arã. Sai da tua terra. Não é assim? Que nós acabamos de ler no versículo 12. Então, a primeira chamada de Abraão, ele não foi em Arã. Onde é que ele foi? Em Ur de Caldeus. Esse é outro ponto que um dia, talvez os pastores vão nos ensinar aqui. Que Deus chamou em Arã e Deus voltou de novo chamar Ur de Caldeus, voltou de novo chamar em Arã. Mas eu quero me focar aqui, nesta manhã, aqui, em poucas palavras, no Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 5. No versículo 1 diz assim: sai da tua terra. Quando Deus chama a nós, meus irmãos, e Deus dá uma ordem para nós, e quando Deus tem um plano na sua vida, Deus, Ele fala conosco. Ele fala. E nesse episódio da chamada de Abraão, Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra, e vem sequência: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Dá uma ordem aqui. Eu faço sempre aquela pergunta: e Abraão agora aqui? Qual é a posição dele aqui? Deus deu uma ordem. E Deus tem Abraão agora aqui, ele tem que tomar uma posição. Ele usa a fé. Ele usa a fé. Porque Deus, no versículo 1 diz que eu te mostrarei. Hoje, nos nossos dias, hoje, meus irmãos, quando vamos a algum sítio,
nós pesquisamos onde nós vamos. Nós não vamos assim à toa, não. Nós vamos aonde, quando nós chegarmos lá, onde vamos ficar, se temos família, se temos amigos, como é que lá, se tem o hotel ou não tem. Não é assim, mas quando nós fazemos isso, né? Quando deslocamos de um sítio para outro. Nós hoje, nos nossos dias, fazemos isto. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Deus diz que sai da tua terra, mas te mostrarei. Irmãos, quando Deus faz isso, na lógica de Deus, Ele tem o seu plano. Mas nós que vamos sair, nós temos que pensar aqui. Mas Deus está dizendo, sai da tua terra. Mas como assim? Vou sair? Onde eu vou? Não é assim, meus irmãos? Nós perguntamos. Eu acho aqui uma coisa muito interessante do Abraão. A coragem de Abraão. Ele coloca a fé, ele usa a fé. Deus disse sai. Então Abraão usa a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz assim também. Nós, para agradarmos a Deus, temos que andar em fé. E a Bíblia diz uma coisa também. O crente, o justo, viverá pela fé. Então, o crente, em geral, meus irmãos, ela vive pela fé. Então, quando Deus nos ordena, quando Deus pede a nós para fazer alguma coisa, nós temos que fazer tudo pela fé, meus irmãos. Essa é coisa muito importante. Abraão que usa a fé. Ele obedece. Mas para usar a fé, meus irmãos, para obedecer, ele exige muita coisa de nós. Ele teve que renunciar aqui a uma coisa muito importante. A terra dele, a família dele, os pais dele. Quando nós somos chamados, meus irmãos, quando Deus nos chama para nós temos que estar preparados para grandes desafios da nossa vida. Vamos usar fé, mas nós temos que estarmos preparados, meus irmãos. Deixar a família, deixar os pais, deixar a nossa terra, como o pastor fala aqui, deixar o nosso conforto muitas das vezes. É isso que Deus exige na chamada dele. A chamada de Deus não é coisa fácil, meus irmãos. É preciso ter coragem. É preciso ter fé, como diz. E ter fé não é eu mandar, irmão Federico, tenha fé em Deus. A fé eu tenho que exercitar a fé. Não é mandar nos outros, irmão, vamos ter fé, vai dar tudo certo. É fácil eu chegar aqui, mas irmão, Deus vai curar. Eu que estiver doente, eu vou precisar, eu tenho que exercitar fé. Então a fé, meus irmãos, é uma coisa muito interessante. Falar aos outros, vai ter fé, eu ter fé, é outro assunto. E aqui, Paulo, aqui o Abraão, eu vejo ele uma coragem muito forte. Ele deixar a sua família. E eu lembro muito bem os asiáticos, em geral, o pessoal do leste, eles têm muito assim respeito, assim muito aquele laço com os pais. Eu já contei aqui uma vez, eu vou contar para os irmãos que talvez muitos não sabem, né? Em 1980, 81, os meus pais decidiram viajar de Moçambique para fora de Moçambique. E fomos tratar documentos, tudo, tiramos fotos e tal, fizemos todos os documentos. De repente estava tudo preparado para irmos sair de Moçambique, né? Para viajar. E meu pai, de repente, disse para mim, mas já não vamos mais. Mas por que então não vamos mais? Não, eu não posso deixar minha mãe. A minha mãe ainda está viva. Mas a tua mãe tem irmã, tem tua irmã, tem teu irmão. Disse, não pode, porque eu sou mais velho, eu não posso deixar ele. Eu achei aquilo, eu não entendia muito, né? Eu era bem pequenino ainda, e aquilo foi
matutando na minha cabeça, e depois fui entender por quê. Porque há um laço, há um respeito, e eles lá, os asiáticos, não abandonam seus pais. Não é assim, eu vou embora para a minha vida. Eu, pelo menos, eu quase fiz isso, né? Porque eu vim aqui muito cedo. Eu deixei meu pai e fui embora para a minha vida. E eu sou mais velho da casa. Eu fiz isso até sem assim, né? Ter aquela lógica com o pessoal, né? Deixar seu pai essa responsabilidade, porque na cultura do asiático também, o mais velho é aquela coisa, responsabilidade e tal. Isso existe muito em muitas famílias, muitas tribos. O mais velho é aquele que é a cabeça, não é assim? E eu saí de casa, saí e vim fazer a minha vida, né? Deixei os meus pais. Mas o meu pai, nisso eles respeitavam muito. E nós não viajamos, ficamos por aqui. Então eu vejo que o respeito pelo pai, ele é bom, é importante. Mas nesse caso de Abraão teve que escolher. E Abraão decidiu, eu acho que ele foi corajoso. Ele disse, não, vou deixar os meus pais, vou deixar a minha família, vou deixar os meus costumes, vou deixar o meu conforto. Esse é o primeiro passo da chamada de Deus. Quando você quer servir a Deus, entenda uma coisa, que você vai ter que renunciar a muita coisa na tua vida. Não vai pensando que muitas das vezes que eu já vi, esses anos de cristianismo que eu tenho, eu já convivi com muitos missionários. Tem alguns missionários, eu vou ser sincero com os irmãos, tem uns missionários aí, não são missionários não. Ele vem em busca de outras coisas. Eu já vi isso, eu falo isso de testemunho, que eu vi isso. Mas tem uns que são verdadeiros missionários. Deixam tudo e vai pela obra de Deus. Mas tem alguns que vão à busca dos seus interesses. Não estou dizendo são todos, não. Mas existem alguns que fazem isso. Meus irmãos, a missão, ele precisa de muita coragem. Você não vai para a missão esperando que for enriquecer na missão. Não é isso. Eu gosto de ler acerca de missões, principalmente assim, a China. Eu fui descobrir que na China, meus irmãos, hoje, ela tem muito cristão. Só que muitos não pensam que na China não tem cristão. Ela tem muito cristão. As igrejas chamadas underground, as igrejas de baixo, subterrâneas, ele é grande, é muito grande. Existe. E tem uma história muito interessante. Sabe quem foram os primeiros missionários que chegaram na China? Sabe em que ano foram para a China? Não foi agora, em 1900, não. Em 1800. Há um inglês muito famoso que ele começou a pregar na China. Em 1860 ou 70, ele já foi para a China. Ele deu um preço. E hoje nós podemos ver o preço. E ele disse, numa desta testemunho dele, ele chegou lá, ele passou mal. Nem um pão para comer ele tinha. Ele, como veio da cultura inglesa, ele, quando chegou na China, ele teve que se adaptar à cultura oriental dos chineses, até chegar ao ponto de vestir como os chineses vestem lá. Ele conta no livro dele. Então, ele pagou um preço. E ele não foi lá com o objetivo de ficar rico, não. Pelas almas. E ele colocou esse propósito. Eu achei aquilo muito forte da parte deste homem, deste missionário. E ele deixou uma semente muito grande lá na China. E hoje temos uma igreja muito grande, de milhões e milhões de cristãos lá. E ele foi lá com o objetivo, almas. Eu fico muito interessante quando o irmão Jorge fala aqui de evangelismo. Ele pensa sempre, irmão, vamos ganhar as almas. Esse desejo, e ele tinha esse homem, ganhar as almas para Deus. Ganhar as almas. E ele fez isso, e deixou isso uma semente que hoje estão colhendo os chineses. Continuando aqui o versículo 2. Diz que farei-te uma grande nação, abençoar-te, engrandecer o teu nome, e serás uma bênção.
Deus estava falando aqui para Abraão, que ia fazer de Abraão uma grande nação. Mas entenda uma coisa aqui, no episódio de Abraão. Quando Abraão sai, diz que Abraão era casado com a Sarai. Desde o de Deus, ele vai para Arã, e de Arã, quando Deus chama de novo para a terra prometida, ele era casado. E a Bíblia diz, nos dá informação que diz que a Sarai era estéril, não fazia filho. E Deus aqui dá uma promessa grande para Abraão. Ele diz que farei uma grande nação. E quando Deus, isso me chamou muita atenção, e quando Deus, meus irmãos, faz uma chamada e chama-nos para a obra dele, e Deus, quando faz esta promessa, e aos nossos olhos, a nossa maneira, segundo a medicina, ela não podia ter filho, é lógico, como é que vai fazer uma grande nação se ela não pode gerar? Não é assim, no nosso entendimento? Mas na visão de Deus, tudo ao contrário. Deus diz que eu te farei uma grande nação. Então eu posso entender aqui que Abraão, ele teve que colocar mais uma vez a fé dele em ação. Se Deus prometeu que vai ser uma bênção, que vai ter uma grande nação, e Deus colocou isso na sua promessa, e Abraão tomou essa posse. Então eu vou. Deus prometeu ia fazer uma grande nação. Toda vez, meus irmãos, quando Deus chama você para uma missão, entenda uma coisa: aonde você for, aonde Deus chamar, ao lugar que você for, tem uma promessa de Deus. Fazer um povo grande, fazer uma missão, fazer conhecido. Eu lembro muito bem, o pastor Heleno, quando veio para Moçambique, 88 a primeira vez, e depois voltou 89, né? 89, 90? Isso, né? 89, para a família. Deus deu uma visão para ele, que Deus mostrava um multidão de gente. Eu sou testemunho, meus irmãos. Nós tínhamos igreja, nós íamos à igreja. Outro dia eu estava comentando com o pastor isso. As nossas igrejas, na beira principalmente, nós temos os nossos pastores aí, não letrados. E tinha um pastor aí, que falava bem, e ele era presidente, esse pastor. E ele trabalhava, eu lembro muito bem, ele trabalhava para BAT, fábrica de tabacos, cigarro. Até eu, quando nós convertemos, toda aquela coisa, né, de igreja e tal, nós ficamos assim, mas como é, pastor, trabalhar na fábrica de cigarro, nós estamos então aqui a evangelizar, irmão, não fuma cigarro, mas ele está trabalhando. Eu já assim, éramos nós jovens, né? Eu ficava aquilo assim na nossa cabeça, ficou confuso assim, né? Esse pastor aqui é pastor, mas trabalha lá na fábrica de cigarro, então faz cigarro, vende, mas ele é comum. Tudo bem, importante aqui, esse pastor, ele fazia cada coisa na igreja, e ele tinha uma coisa, era pastor, mas eles iam nos curandeiros, e isso tinha muito isso lá na igreja, e tinha lá um tal diretor da escola lá, que tinha escola bíblica até na igreja tinha escola bíblica. Esse diretor da escola bíblica também era grande curandeiro. Por quê? Porque a minha tia, quando converteu, desculpa, mas eu contar isso, é interessante. Quando a minha tia converte, a minha tia era muçulmana mesmo. Quando o Jesus Alive, o pastor Peter Pretória, vai 86, faz uma cruzada na beira, então Deus move naquele lugar. A minha tia estava lá na cruzada, e Deus fez um milagre lá, e minha tia conhecia alguém que Deus curou. E aquilo, dizem os muçulmanos, para você converter os muçulmanos, você tem que mostrar milagre, né? Jesus salva, Jesus cura. Não, queremos ver milagre, tem que mostrar para o muçulmano, para ele crer. Ele crê vendo, não crê na fé, não funciona para ele.
tem que crer, mas tem que ver. Curou? Sim, eu quero ver. Então aquilo chamou a atenção para a minha tia. E converteu-se. Até foi ela que veio nos trazer essa novidade lá em casa. Ela falou, mas que coisa de novidade, né? Tem uma cruzada, assim, vamos. E nós fomos também lá na cruzada para ver, né? E a minha tia ia também nos corandeiros, lógico, era muçulmano. E minha tia conhecia esse senhor, porque também ia lá consultar ela. Sim. E quando ela converte, vai para a igreja, e quando ela descobre, ei, mas esse senhor aqui converteu também, porque esse senhor é curandeiro. Está na cor bem. A minha tia ficou assim, né? Deus é bom, Deus já converteu o curandeiro, não é assim? Mas fomos descobrir que estava na igreja o homem, mas ainda continuava praticando as coisas lá. E estava na igreja e dava a escola bíblica, meus irmãos. E tem uma coisa muito interessante que muitos não prestaram atenção. Eu não vou aqui querer envergonhar o pastor Eliel, mas quando o pastor Eliel chegou lá na igreja, ele quando começou a se envolver lá na igreja, aquilo mexeu com eles. Até esse pastor que nunca saiu da presidência, né? Ele foi removido. Esse irmão, que era diretor da escola bíblica lá, teve que ser abanado lá. Eu não estou dizendo aqui mas a presença do pastor Eliel lá foi muito importante para a nossa igreja lá, para despertar assim, ficar despertado, porque a igreja lá estava só usando. A igreja, os pastores lá vão na igreja, mas só pregam e vão no curandeiro. É muito triste isso. É muito triste. Teve que vir alguém para fazer diferença. É por isso que muitos não sabem. O pastor ficou pouco tempo lá, teve que sair porque estavam perseguindo ele lá. Usavam o pessoal nós tínhamos lá chamado Encontro Fraternal e assuntos religiosos, estava ligado ao Ministério da Justiça. Eles usaram até aqueles homens para perseguir o pastor Eliel. É verdade. Sim. Se o meu pai que levou o pastor Eliel foi deixar lá na fronteira, perseguiram, levaram. Meu pai que foi lá deixar ele na fronteira. É verdade isso. Eu sou testemunho porque eu sei, né? Estou contando aqui. Não estou querendo envergonhar o pastor Eliel, mas ele foi muito importante na igreja da cidade da Beira. Porque aquela igreja estava sendo usada. Os pastores lá, aqueles pastores lá, meus irmãos, aqueles que pouco letrados, não tinham voz, não podia falar nada. Aquela senhora chamava aquelas igrejas de latrina. Sim, nós ouvíamos, mas era uma coisa, um negócio sério. Mas graças a Deus, quando o pastor chegou lá, as coisas mudou. Então, pastor, isso para dizer o seguinte, que o pastor teve também uma chamada. Algo vamos imaginar que o pastor Eliel não obedecesse essa chamada. E se Deus fez promessa a ele, farei de ti, vou te mostrar uma grande nação, um povo escolhido, um povo diferente. E se ele não cumprisse essa chamada, será que nós teríamos um povo grande, ou uma nação grande, um povo que verdadeiramente busca Deus? Não. Teve que haver alguém, teve que haver coragem. Então, meus irmãos, toda vez quando Deus chamar você, cada um de nós, entenda, existe promessa de Deus. E quando onde você for, Deus vai fazer um povo grande, uma nação grande, uma família grande. Entenda isso. Se Deus verdadeiramente chamou você, vai com fé. Não vai lá para ficar rico, não. Vai pelas almas, como disse o irmão Jorge. Amém? Amém. Vamos correr um pouco aqui. Versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entendam uma coisa, meus irmãos. Nesta grande chamada de Deus, quando Deus chama nós, meus irmãos, você vai alcançar um povo, meus irmãos, fora do teu alcance, famílias grandes, mas toda a família. E quando o pastor Eliel chegou a isso, ele fez isso na cidade da Beira. Muito interessante. Nós começamos a fazer até cultos, células. Nós não tínhamos este conceito de célula, fazer culto nas famílias. E o pastor Eliel trouxe este conceito, trazer assim, fazer culto nas famílias. E que é uma maneira
de evangelismo. Eu fui ler, quando eu comecei a ler os livros do Paul Yong-Cho, a maior igreja, naquela altura, em 1980, ele era uma das maiores igrejas do mundo naqueles tempos. Ele tinha mais de 30 mil membros. Então, dizem nos livros da história, ele começa com as famílias, cultos familiares. Foi uma estratégia que Deus deu a ele para crescer a igreja. Ele usou isso. E quando o pastor ele trouxe esse conceito para nós, e graças a Deus eu fiquei um pouco assim, né? Mas é uma coisa que trouxe para ampliar as famílias, a igreja. Então entenda uma coisa: toda vez que nós somos chamados, quando você obedece, você vai alcançar muitas famílias, muitas vidas para Deus. Amém? Isso é muito importante. Então não deixe que a chamada de Deus desfaleça na sua vida. Vai com fé. Deus prometeu. Deus vai fazer nação grande e você vai alcançar famílias. É isso que vai acontecer. E acontece, meus irmãos, quando você obedece a chamada de Deus. Amém? No versículo 4 diz assim: diz que partiu Abrão, que tinha dito, foi com ele Ló, e Abrão tinha 75 anos, quando ele saiu de Arã. O que me chama a atenção aqui? 75 anos. 75 anos é um velho para ficar em casa descansar, irmão Virgílio. Mas vai fazer o quê? Você quer ser missionário? 75 anos. Descansa lá, vê seus netos, não é isso? Não dizem assim. Para Deus não existe limite. Quando Deus chama você, quando chama você, irmão, obedeça à voz de Deus. Não existe nada na nossa vida que o mundo deve está doente, esse não merece para missões. Tem testemunho, meus irmãos, que pessoas estavam doentes, quando eles saem, Deus prova ele, a chamada de Deus. Quando ele coloca o primeiro passo, eu vou, Deus começa a operar, Deus começa a trazer saúde. Deus é muito difícil, Deus faz cada coisa, meus irmãos, que ao nosso alcance, nós não entendemos. Nós não entendemos. Então, para Deus, não existe limite. Se Deus chamou Abraão com 75 anos, quem somos nós para dizer, não, esse não pode ir? Até os homens começam a colocar limite, irmão Frederico. Não, mas se Deus tem chamada, Deus chamou você. Então, ninguém no mundo, ninguém pode colocar esse limite. Ninguém pode impedir você. Os homens não podem. Amém? Entenda isso. E Deus, quando chama, não existe nada que vai nos impedir fazer a sua obra. A obra de Deus ela tem que ser feita. Amém? Amém. No versículo 5, diz que tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que acresceram em Arã, saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Bom, voltando aqui à primeira parte que eu estava a comentar com os irmãos, que Deus chama Abrão em Ur de Caldeus. E eles saem, vão e param em Arã. Pergunto eu, o que aconteceu com Abrão então? Deus aqui volta a chamar Abrão. Abrão, diz o Senhor, sai da tua terra, de novo, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, em outras palavras, do conforto, daquele aconchego com seu pai. Abrão teve que obedecer agora aqui. E Deus dá uma coisa muito interessante aqui. E tudo que você adquiriu aqui, sai, vai. Abrão entende aqui, mais uma vez aqui, o plano de Deus na sua vida. Ele usa a fé, mas ele ama aqui. Ele vê que não, Deus me quer na sua obra. Amém. Deus quer, é agora mesmo. Como dizem, né? Tem um
uns que têm chamado e começam a fugir, né? Foge aqui, começa a segurar um pouco aqui, às vezes não dá certo. Deus trabalha de muitas maneiras na nossa vida, né? Muitas das vezes Deus chamou e a gente foge e tal, começa a pegar nas coisas aí e depois vem aquela coisa, não está dar certo aqui, Deus não está abençoando, vou tentar aqui, não é assim? Aí tenta um pouco aqui, também não está certo. Aí tenta, aí depois Deus tem muitas maneiras de operar. Deus tira tudo às vezes, tira tudo, a pessoa tira tudo, fica, já não tem nada agora, vou fazer o que agora? É aí que você obedece muitas das vezes, não é assim? Deus tem muitas maneiras de trabalhar, mas aqui, Abraão aqui, ele obedeceu, ele ganhou tudo e deu uma chance, leva tudo que você tem, tudo que você ganhou, aqueles escravos que você tem, leva tudo, não é assim? E Deus fez isso, Deus deu a segunda chance para Abraão e Deus foi. E hoje nós vemos o que se Abraão obedecesse esse primeiro passo que ele deu, como seria? Eu entendo, talvez Deus ia fazer outra maneira, mas Abraão obedeceu e Deus concretizou, não é assim? Então, a obra de Deus, meus irmãos, a chamada de Deus, em outras palavras, ele precisa de muita coragem, muita fé. Amém? Como diz o versículo, para você ele invocar, você tem que ser primeiro, ser enviado, não é assim? Depois você prega, depois eles vão ouvir, não é assim? Depois eles vão crer, eles vão invocar o nome do Senhor. Amém? Mas tudo começa a ser enviado, a chamada de Deus. Isso é muito importante. Então, volto de novo com o princípio. Quem são os missionários? Quem são os chamados, então? Só pastor Anário, pastor Heleno, só? Será que são eles? Amém. Amém. Eu estava conversando com um pastor lá da minha cidade ontem, ele disse assim, missionário não é sair da Europa e vir para a África, é missionário. Porque nós temos esse conselho. Não é só sair do Brasil para vir aqui na África ser missionário. Nós também precisamos ser missionário. Não é assim? Missionário não é questão de vir de fora. Nós todos somos missionários, meus irmãos. Amém? Põe esse conceito na sua cabeça. Nós todos somos chamados. Eu gosto do pastor, o irmão, o evangelista João, chega aqui, ele pensa muito nessa tecla de evangelismo. Ele entende isso. Ele está nesse departamento, né? Mas nós todos somos chamados a ser evangelista, a ser missionário. Amém? Nós todos. Não vamos deixar esta obra só com o tio Jorge, não. Não. Todos nós temos uma chamada. Todos nós somos missionários. Amém? Eu fico com essa pequena meditação, chama pastor Nádia. Glória a Deus. Irmãos, é verdade aquilo que o pastor Beto falou também. Passamos grande tribulação ali, naqueles anos ali. Mas estamos nós aqui, amém? E todos aqueles que intencionavam o mal contra nós estão mortos. Não vive ninguém. Não está vivo nenhum. E a igreja do Senhor está caminhando. Aleluia. Mas hoje, aqui, o pastor Beto várias vezes me perguntou: quem são os missionários de hoje? Quem são aquelas vozes que vão se levantar na última hora? Quem são aqueles que vão entrar nos lares, nas casas, nas praças, nos estabelecimentos de trabalho? Quem é, irmãos? É um anjo que vai descer? Não, somos nós. Então, nesta manhã, antes de eu passar a palavra para o nosso evangelista quando tirar a oferta, você que ouviu essa mensagem, não diga não, é para outro. Não faça isso. É você que Deus está te chamando. Se você hoje está aqui nesse dia 11 de maio de 2025, Deus está te chamando. Eu estou dizendo que não parou. Talvez você nem começou. Ou o pouco que você já fez é um treino só. Há mais que Deus quer fazer na sua vida. Você que nunca fez, ou fez um pouco só, Deus quer fazer mais através do evangelismo, das missões, irmãos. Desta campanha 1 mais 1, que é convidar uma pessoa e trazer para a igreja. Semana que vem, domingo, vamos ter um culto especial aqui de missões, onde o objetivo é a salvação de vidas aqui. Pessoas terem um encontro com Cristo.
Nós podemos vir aqui com nossos fatos, nossas roupas, lenço na cabeça e tudo mais, mas o objetivo não é a roupa, né, que você vai estar vindo, representando o seu país, a sua terra, mas quem você vai trazer contigo aqui para que conheça Cristo. Então, nesse momento, eu quero orar por você que se sente neste momento assim, Senhor, eu acho que eu estou esgotado. Pedir forças. Creio em Ti, mas estou fraco. Não estou conseguindo ver. Eu preciso de uma estratégia. Por exemplo, foi verdade que aqui o pastor Beto falou, a estratégia dos lares, nas casas, dentro das casas, fazer esse culto familiar. E deixa eu dizer para vocês, havia ali uma coisa que ninguém poderia sair de casa às 7 da noite. 7 da noite todo mundo tinha que estar em casa. Naquele tempo da guerra era assim. Mas nós, 7 da noite, estávamos no lar de alguém fazendo culto. Amém. E as pessoas iam se salvando, porque as vizinhanças que estavam ali se uniam ali, ouvindo a palavra. Um prédio que ali estava, as pessoas daquele prédio iam cultuar dentro daquela sala, daquela casa. Quando você abre a tua vida, o teu lar, a tua casa, para ser um céu, para ser uma agência de salvação, você vai ver a diferença aí. Você diz, não, olha, eu tenho aqui um quarto na minha casa, quero que faça aqui um discipulado, quero que faça aqui um culto aqui, semanal aqui, vamos atrair vidas aqui. Quando você faz isso, você já está semeando no reino e você vai ter essa colheita. Então vamos ficar em pé aqui agora, em nome do Senhor Jesus, antes de passar para o evangelista e depois orarmos pelas mães. Eu quero que você venha aqui. Quem puder ajoelhar, ajoelha. Quem não consegue ajoelhar por uma de joelhos, senta nas cadeiras da frente, ou então fica de pé aqui, levanta as tuas mãos para o alto e diz, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, me ajuda, me capacita, me orienta. Você não precisa, irmão, ter escola bíblica, você não precisa ser doutor, não sei o que, não sei o que para pregar a palavra, não. O que você precisa dizer? Eis-me aqui, Senhor, usa-me, capacita-me. Venha aqui para frente que o Senhor vai dar para você a estratégia, para você junto comigo, com os outros irmãos aqui, nós adicionarmos, aumentarmos, somarmos, para que mais vidas se conheçam a Cristo, para que o evangelismo, as missões cresçam, mais pessoas venham ao encontro de Cristo, amém? Então você que está aqui, comece a fazer a sua entrega, Pai Deus. Senhor, eis-me aqui, eu estou na Tua presença, eu me entrego a Ti. Fala-me, eu me entrego a Ti, Senhor. Capacita-me, unge-me. Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu estou me sentindo um pouco esgotado, um pouco fadigado, um pouco cansado, um pouco sem rumo. Senhor, eu sei que eu sou Teu servo, Tua serva, Tu me trouxeste aqui nesse país. Eu tenho tentado fazer algo, mas estou sentindo que estou bloqueado. Pai, se é demoníaco, que saia em nome de Jesus. Eis-me aqui, se entrega, porque à medida que você vai se entregando aqui, as portas vão se abrir. Aleluia, né, mancho? Ele canta na marcha, lá mate, lá. Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe os teus filhos e tuas filhas que se entregam aqui, Senhor. Estão de joelhos esperando o Senhor, alguns, outros de pé, Senhor, outros sentados, Pai. Tu conheces os seus corações, tu sabes a luta que passam dia a dia, Pai, para conseguir sobreviver. Mas esta bênção que eu vejo, esta unção, esta clareza na mente, que desça sobre eles agora. A autoridade espiritual para pregar o Teu Evangelho. A autoridade espiritual, Senhor, para expulsar demônios. Um rumo, Senhor, uma visão. Uma estratégia para o Teu filho e Tua filha conseguir sobreviver neste país, Senhor. E também ser aqui, meu Pai, um veículo de bênção, de salvação de vidas, de pregação do Teu Evangelho, de evangelismo. Capacita, Senhor, capacita. Porque eu sei que alguns Tu vais manter aqui por um tempo, mas outros Tu vais levar contigo para outros lugares, para que o Teu Evangelho ali cresça. Um Evangelho sem mancha, um Evangelho saudável, um Evangelho de crescimento, um Evangelho puro. Não algo, Senhor, feito uma maquiagem ali de santo, mas dentro está profano. Pai, em nome de Cristo Jesus, receba os Teus filhos que se entregam a Ti nesta manhã aqui. Quando eles se entregam nesta manhã a Ti, dizem, Senhor, eis-me aqui. Enche-me com a Tua presença. Capacita-me. Usa-me. Pai, tira a fadiga agora. Este cansaço, esta fadiga, saia deste corpo, em nome de Jesus. Espírito de desistência, essa opressão maligna que vem, Senhor, pelo final da tarde, Senhor, depois pela manhã, vai sair no nome de Jesus Cristo. Que venha agora, Senhor, sobre eles, Senhor, uma alegria do Espírito Santo, uma força do Senhor, o amor do Senhor entre sobre eles, Senhor. Que eles comecem a ver como Tu
vez, Senhor, com olhos de amor. Que eles comecem, Senhor, a ter, Senhor, a tua mente, ó Cristo, para poder fazer a tua vontade cada dia mais e mais. Recebe-os na tua presença. Unge-os agora. Cura-os, Senhor, onde estiver enfermo. Onde estiver doente, Senhor, seja curado, restaurado. Aonde estiver, meu Pai, talvez uma enfermidade emocional seja curada. Física seja curada. Até espiritual. Sejam restaurados em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, por este milagre na vida do teu céu e das tuas filhas. Amém. Pode se levantar. Rapidamente, o evangelista Jorge Dias vai estar dando uma palavra de oferta. Veja, senta um pouquinho, vai tirando a sua oferta. No final, oração para Jesus Cristo. Eu caminho, a verdade, a vida. As crianças vão estar cantando um louvor para homenagear as mães. Amém? Mãe, força que nasce vem, carinho que nunca acaba. Mãe, vocês são preciosas. Feliz Dia das Mães. Obrigado. Uma palavra de bênção para as mães.